jQuery. Vamos conversar sobre essa biblioteca, por que ela surgiu, o que ela faz, falar do funcionamento básico dela, como usá-la para atribuir eventos a elementos HTML, como estilizar e como fazer alguns efeitos visuais também. Essa biblioteca surgiu em 2006, foi uma das primeiras, assim, mais famosas, e foi criada por um cara que chama John Resig. Primeira coisa que a gente tem que falar é da pronúncia. O jeito de falar certinho é jQuery. E ela foi criada com o grande objetivo de resolver um problema de incompatibilidade de código JavaScript entre navegadores. Antigamente era bastante infernal você criar um código que funcionava num navegador, mas não funcionava no outro, porque cada navegador seguia um padrão diferente de interpretação do código JavaScript. Aí o John Resig foi lá e criou esse jQuery, cuja ideia era, em vez de você usar JavaScript normal que a gente tenha usado, né, que a gente aprendeu a usar, a gente ia usar os códigos expostos pela biblioteca que ele estava criando, porque aí essa biblioteca ia perguntar, estou no Firefox, então vou fazer desse jeito. Estou no Edge, vou fazer de outro jeito. Estou no Chrome, vou fazer assim. Tinha muito problema desse tipo, hoje em dia tem muito menos. Outro objetivo dessa biblioteca foi aumentar a expressividade do código JavaScript. O que significa isso? Expressividade de um código é o quanto de coisas você consegue fazer com, digamos, uma linha de código. A gente vai ver alguns exemplos de como que é a gente fazer um código em JavaScript puro, que a gente fala vanilla JavaScript ou JavaScript baunilha, e como que a gente cria esse mesmo código em JavaScript, só que usando a biblioteca jQuery. Normalmente o código usando jQuery fica muito mais sucinto, o que o torna mais expressivo. Outros dois objetivos da biblioteca era de simplificar algumas interfaces complexas, como por exemplo o Ajax, que a gente vai falar mais para frente, mas na nossa aula, e também de implementar algumas coisas que todo site tinha, né, algumas funções corriqueiras. Essa biblioteca ela é tão famosa que ela chegou num certo momento a ser usada por quase 75% de todos os sites da web, de tão importante que ela foi. E continua sendo bastante importante. Para poder incluir a jQuery, a gente tem duas formas. A gente pode ir lá e baixar o jQuery.js. E aí coloca ele dentro de uma pastinha, jQuery.js, incluiu, e depois a gente inclui o nosso próprio código que usa os comandos ou as funções expostas pelo jQuery.js. Uma outra forma é utilizar o arquivo jQuery.js que está hospedado em algum outro computador, por exemplo, na nuvem. A gente tem esse conceito que chama CDN, ou Rede de Entrega de Conteúdo, que são sites que são especializados simplesmente em disponibilizar bibliotecas JavaScript para quem quiser usar, em vez de você hospedar o arquivo JavaScript no seu próprio site. Aí você pode ou baixar o arquivo ou usá-lo de algum outro site, de alguma CDN, por exemplo. Se você entrar no site da jQuery, você vai ver que ela vai te dar a opção de fazer download ou de usar a partir de uma CDN. Uma vez que você incluiu o jQuery.js de uma forma ou de outra, se você abrir esse arquivo, você vai reparar que ele é um arquivo gigante, mas ele faz apenas uma coisa. Ele expõe um único objeto, tornando-o global, e esse objeto chama jQuery, mas também tem o apelido, digamos assim, pode ser chamado pelo símbolo de cifrão ou de dólar. E isso é uma função. Dentro dessa função existem várias coisas aqui que a biblioteca expõe e a gente vai ver como é que faz para poder usar. Aí essa função $, ou a função jQuery, que é a mesma coisa, ela é uma função que recebe uma string como parâmetro, e essa string é um seletor CSS, igualzinho a gente faz para document.querySelectorAll, muito parecido. E aí para que serve isso? Praticamente tudo em jQuery é feito em dois passos. Primeiro a gente seleciona um ou mais elementos da página, do DOM.
e aí depois a gente executa alguma lógica com eles. Se eu tenho um cara que tem, por exemplo, um ID Pokémon, aí eu vou lá primeiro, document.querySelector, aí hashtag Pokémon, e aí eu vou lá e falo que o inner HTML dele é igual a Pikachu. Isso em Vanilla JavaScript, ou JavaScript puro. Usando jQuery, eu faço isso tudo numa linha só e de maneira bem mais sucinta. Então, olha só, eu chamo a função jQuery, a função $, passo para ela qual que é o seletor CSS, ela selecionou esse cara, e aí, em vez de colocar .innerHTML, essa função aqui, ela retorna um cara que chama objeto jQuery. Esse objeto jQuery possui vários métodos, ou seja, várias funções. Uma delas chama HTML, e ela serve para eu poder alterar o conteúdo HTML desse cara aqui. Ela é equivalente a .innerHTML igual a tananã, só que ela é uma função, então eu tenho que chamar ela. Então, essas duas coisas aqui são equivalentes. E eu poderia colocar $Pokémon ou eu poderia escrever jQuery Pokémon. Só que como dólar gasta menos dedinho, é um caractere só, eu prefiro usar $Pokémon em vez de jQuery Pokémon. Se você clicar aqui, você vai ver a documentação, ou seja, uma explicação de como funciona essa função $, ou função jQuery. E lá vai explicar que ela retorna não um elemento HTML, mas um tal de objeto jQuery, que é uma coleção de elementos HTML, mesmo que essa coleção tenha apenas um. Além de representar um ou uma coleção ou vários elementos HTML, esse objeto jQuery tem vários métodos também que atuam na coleção inteira, seja ela composta por um ou por vários elementos. Olha só, eu vou fazer esse código aqui, ó. E eu vou fazer esse código lá no site da biblioteca jQuery. Olha que legal. Eu vou abrir a ferramenta do desenvolvedor e vou executar esse código aqui. Aí, reparem o seguinte, olha, aqui eu tinha um parágrafo, virou It's me Mario, It's me Mario. Todos os parágrafos que tinham foram alterados. Olha que legal. Se eu fosse fazer isso em Vanilla JavaScript, o que eu ia ter que fazer? Eu ia precisar pegar todos, né, usar o document.querySelectorAll, fazer um for para poder iterar em cada parágrafo, e aí eu ia ter que falar que o inner HTML de cada um é igual a It's me Mario. Só que do jeito jQuery, você seleciona, né, todos os elementos, e aí isso retorna um objeto jQuery que representa uma coleção, que pode ter um ou pode ter vários elementos. E aí existem os métodos. Esse método .html vai lá e define o inner HTML desse objeto jQuery como sendo o que eu passei como argumento aqui. Bem legal. Outro exemplo, lembrando da nossa prática da exploração espacial, que a gente fazia os botões de retrair ou expandir, a primeira coisa que a gente fazia era fazer o document query selector all para poder pegar todos os botões. E aí eu tinha um vetor de botões. Aí eu precisava iterar nesses botões e colocar um evento de clique em cada um. E aí, assim que eu peguei assim que ocorreu o clique de um botão, eu tinha que pegar quem que era o parágrafo que era pai deste botão. Nesse parágrafo, eu colocava ou eu tirava, né, eu alternava a classe expandido. E aí, para eu poder trocar o símbolozinho do botão de menos para mais e mais para menos, eu ia lá e alterava o inner HTML do botão que foi clicado, que é o i.currentTarget. Em jQuery, eu vou pegar todos os botões, aí olha só, para poder colocar um evento de clique em vez de add event listener, como isso aqui é um objeto jQuery, ele tem um método que chama click, que é basicamente eu colocar um evento de clique em todo mundo dessa turma aqui. Esse método que chama click recebe uma função como parâmetro, que vai ser chamada assim que algum desses caras for clicado.
Aqui dentro eu preciso pegar o parágrafo, que é o pai do botão que foi clicado. O botão que foi clicado é o i.currentTarget. Só que eu vou lá e crio um objeto jQuery dele para eu poder ter acesso a esse método que chama closest. Closest vai encontrar o ancestral, ou seja, o pai, o avô, o bisavô, tataravô mais próximo que passe pelo teste deste seletor. Ou seja, eu quero pegar o botão que foi clicado e aí eu quero ver o ancestral dele mais próximo, que é um parágrafo. No caso, é o próprio pai. Uma vez que eu peguei esse parágrafo, eu vou alternar a classe dele. E aí, esse cara aqui, sendo um objeto jQuery, ele tem um método que chama toggleClass, que é alternar classe, que é, né, muito semelhante ao classList.toggle, faz a mesma coisa. E aí, por fim, eu vou definir o innerHTML, ou seja, eu vou chamar o método HTML desse parágrafo com um valor que vai ser equivalente a menos ou mais de acordo com o parágrafo ter ou não a classe expandida. Então reparem que com bem menos linhas de código, talvez uns 60%, eu consegui escrever a mesma coisa usando, né, jQuery do que sem usar jQuery. Só para arrematar essa questão de atribuição de eventos, com jQuery, né, a gente tem atalhos para poder colocar eventos na coleção inteira de objetos. Então, se em JavaScript eu quero pegar todos os elementos que tem a classe ajuda, e aí para cada um colocar um evento de clique que vai chamar uma função que chama ajuda, por exemplo, eu tenho que fazer o query selector all, e aí iterar nela, aí que eu estou usando for each, e aí para cada elemento eu vou colocar um evento de clique que vai chamar a função ajuda. Em jQuery eu consigo fazer isso com essa única linhazinha aqui, ó. E aí a gente tem outros eventos também, os mesmos eventos que a gente tem em JavaScript puro, a gente tem em JavaScript usando jQuery. Por exemplo, o click, o mouse move, key up, change, tem esse evento também que chama hover, que ele recebe duas callbacks, aqui é diferente. Uma é chamada quando o mouse entrou no elemento e a outra quando o mouse saiu do elemento. Os objetos jQuery também podem ser estilizados da mesma forma como a gente faz em JavaScript puro. Por exemplo, usando classes. Então eu posso pegar um objeto jQuery e dar um toggle class, que é equivalente a eu colocar .classList.toggle. E eu também posso alterar as propriedades CSS diretamente. Se eu estou em JavaScript puro, eu posso pegar um elemento HTML e aí colocar .style. O nome de uma propriedade CSS é igual ao valor dela. Se eu tenho um objeto jQuery, o que eu faço? Existe um método CSS que está definindo o valor de uma propriedade CSS. Aí ele recebe dois parâmetros. Qual que é a propriedade, o nome da propriedade e qual que é o novo valor. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver a descrição desse método que chama .css do objeto jQuery. A biblioteca também expõe alguns métodos, alguns utilitários para poder fazer alguns efeitos visuais. Por exemplo, para eu poder ter esse resultado aqui, ó, você quer fazer uma página que tem um spoiler, e aí na hora que você clica no botão, ele vai lá e faz um efeitinho visual assim, ó. A gente pode fazer isso em JavaScript puro nós mesmos, mas o jQuery tem isso aqui você consegue fazer isso aqui de uma maneira extremamente expressiva. Olha só que facinho. Primeira coisa, assim que a página carrega, eu estou pegando todos os LIs e fazendo slide up, que é fazer os elementos desaparecerem para cima. Então reparem que os elementos são retraídos assim que a página carregou. E aí, assim que eu clico no botão mostra spoiler, eu vou lá e dou um slide toggle, que alterna entre slide down e slide up, que é fazer o elemento surgir de cima para baixo e desaparecer de baixo para cima, que é isso aqui, ó. Também existe fade in,
que simplesmente faz surgir a opacidade, né, alterando, fade out e o fade toggle que faz alternar. O jQuery torna mais fácil também a gente navegar na árvore de elementos HTML, ou seja, no DOM. Digamos que você tenha essa estrutura de código aqui, ó, uma div com a classe sanfona, aí ela tem um H2, um parágrafo, um H2, um parágrafo. Aí na hora que você clica no H2, você quer fazer com que o parágrafo faça o slide toggle. Tá? Então, dado que esse cara foi clicado, você quer que este aqui sofra o toggle. Dado que esse foi clicado, esse sofra o toggle. Como que a gente pode fazer isso? A gente tem que navegar na árvore do DOM, por exemplo. Olha só que legal. Primeira coisa que eu estou fazendo, eu estou criando uma variável que ela vai pegar todos os H2 que estão dentro da sanfona. E aí, é uma boa prática, na verdade, uma excelente convenção, assim como colocar element ao final de uma variável que você pegou via document.querySelector. Aqui a convenção, quando a gente está usando jQuery, é colocar o nome da variável que representa um objeto jQuery começando com $. E aí a gente não usa o element mais. Logo depois de pegar todos os H2, eu vou colocar um evento de clique. Assim que o clique foi identificado, eu quero pegar o elemento que é o próximo, que é o irmão da frente de quem foi clicado. Então, se quem foi clicado foi esse, eu quero pegar o próximo irmão. Como que eu faço isso? Eu coloco quem foi clicado, ponto, next, próximo irmão. E aí eu vou lá e coloco o slide toggle nele. Outros métodos de caminhamento na árvore, né, além do next, tem o prev, de previous, que é o irmão anterior, tem parent, que é para poder pegar o pai de um elemento, tem o find, que é para poder fazer uma busca dentro dos filhos desse elemento, e tem o closest, que, como a gente já viu, procura o ancestral mais próximo, que case com esse seletor que você passar como parâmetro. Agora estamos prontos para fazer a nossa prática.